Oh, glória a Deus, povo de Deus, graças a Deus. Eu não tenho palavras para expressar a alegria, não só minha, mas de todos os irmãos do templo de Deus, aqui no litoral norte, São Sebastião. Acontece que, depois de 10 anos numa luta, numa peleja para conseguir comprar novamente um terreno, construir novamente um templo, depois de 10 anos. Para quem não sabe, 2015 foi o ano em que passou aqui em São Sebastião, no nosso bairro Topolândia, uma continuidade da rodovia dos Tamoios, que começa em São José dos Campos e termina aqui no Porto de São Sebastião. Fizeram um túnel e as estacas desses viadutos veio acontecer justamente bem em cima do terreno do templo de Deus, o primeiro templo em São Sebastião. As estacas do viaduto desta rodovia veio acontecer bem realmente em cima não só do templo de Deus aqui, como em cima da minha casa e mais umas 10 famílias. Eles indenizaram, mas acontece que a igreja estava lá 30 anos. Por 30 anos a igreja estava ali. Muito sacrifício para construir aquele templo. Aliás, o primeiro templo de alvenaria, porque o primeiro foi de madeira. Nós temos todas essas fotos. E, na verdade, o governo indenizou muita gente por aqui, mas o valor não teria como a gente construir, comprar e construir e pagar o material. Isso ficou no banco, na conta da igreja. Começamos então a alugar salões para a igreja sede. Os salões sempre precisavam de uma reforma. Ficamos em salão no Itatinga, salão em outro lugar. E chegamos até o ponto de alugar um salão de um amigo aqui da cidade, um galpão, mas as condições da igreja não tinha como comprar aquele galpão. Mas o povo de Deus, eles entram em oração. O povo de Deus, quando está em guerra, lembra de Esté? Todos os judeus entraram em oração e jejum e Deus mudou o decreto. Então nós entramos em grandes clamores, bem como o nosso pastor presidente, a pastora Luzia, o povo de Osasco, os irmãos obreiros da igreja matriz em Osasco, todos nos ajudando, irmãos em forma geral, até de outros ministérios, nos dando apoio em oração. Não desanimamos não. Para quem estava em um templo sem pagar aluguel há 30 anos, e de uma hora para outra, no ano de 2015, tivemos que sair de lá. E por 10 anos, ficamos lutando em um salão alugado, em outro salão alugado, e cada vez que a gente entrava no salão, era uma reforma. Eu confesso aqui perante Deus e aos irmãos, que teve momentos de eu me angustiar. Teve um momento que a angústia bateu em meu coração, que já estava sendo difícil pagar os aluguéis. Não tinha mais a sede própria. As filiais tem várias filiais, com templos construídos, salões alugados. Mas neste bairro onde estava a sede, não tinha mais condições de estar alugando salão. Porque na hora da luta, nem todos permanecem juntos. Os irmãos sabem disso. Mas Deus deixou, sabe, aquele grupo, aquele remanescente comigo.
no momento mais difícil. Acontece que foram 10 anos. Eu confesso que comecei a pensar que já íamos ter que fazer culto nas escolas por falta de lugar, por falta de espaço, por falta de abrigo. Pois o dinheiro estava no banco, mas a compra de materiais e a mão de obra seria difícil. E eu confesso, este é o motivo que eu estou gravando estas palavras no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus preparou um terreno. Deus preparou um terreno aqui no bairro, o mesmo bairro da igreja. E esse terreno, ele tem 350 metros quadrados, já com um imóvel dentro, um sobrado onde era uma creche. O dono queria 800 mil reais à vista, porque o sobrado tem 9 cômodos, tudo que a gente precisa já tem, inclusive eu estou numa sala desse sobrado. E como que a gente ia comprar esse terreno por 800 mil que a gente não tinha? E atualmente eu estou pagando 4 mil de aluguel, onde fica a igreja sede provisória, por não ter outro templo. Então se torna tudo difícil. Não pode parar de orar, não pode chorar, não pode ter angústia. Só que nós somos de carne, nós somos humanos. E 10 anos se passaram. Esse terreno, o proprietário queria 800 mil. A igreja só tinha 350 mil, resultado lá da venda para o governo. Entramos num assunto aqui com os irmãos e conversamos com o proprietário. Ele disse: eu posso então fazer 500 mil de entrada e os 300, 20 prestações de 15 mil reais. 15 mil reais. Eu falei: irmãos, esse é o único meio que nós temos que fazer. Por mais que a maioria do povo aqui é assalariado no bairro, nós vamos entrar pela fé. É uma questão, a Bíblia está aqui na minha mão. Todo o dinheiro da igreja é esses 350 mil reais no banco. Mas ela não teria fundo, não teria fundo no caixa para comprar todo o material para fazer um templo, e muito menos a mão de obra. Eu orei, nós oramos a Deus. Ele queria 500 mil, a igreja só tinha 350. Deus levantou um casal bem próximo e emprestou 150 mil e completamos 500 mil reais. E negociamos como entrada, e os outros 300, Deus usou o dono que não levou a gente para a financeira, foi entre nós mesmos. Ele dividiu os 300 mil em 20 prestações de 15 mil reais. Eita Deus! Oh, glória a Deus! A igreja abraçou esse compromisso. Só que teríamos que correr atrás de 15 mil todo mês, com mais 4 mil do salão, onde está até hoje cultuando lá, 4 mil. E um povo de bairro comum, bairro simples. Aleluia. Deus gosta de desafio. Deus gosta de fé. Deus gosta de confiança. Ele gosta quando você coloca Ele como responsável pela obra. Então, esse último pagamento teria que ser agora, dia 25, que passou,
do mês de junho deste ano 2025. Quando nós negociamos, que eu contei na igreja, eu mostrei para o povo o contrato de compras e venda, com alguns dias Deus levantou uma missionária, uma obreira, e ela disse: antes de terminar essas 20 prestações de 15 mil, vocês vão estar com o templo construído e coberto. Eita, derramar sobre cominaias, oh glória! Alguns até duvidam, né? Mas aí Deus usa outras pessoas também. De repente, o Espírito de Deus se apoderou da minha vida e da igreja toda. E eu disse: vamos construir o templo. Essa é a hora que você tem que ter gente de confiança ao seu lado. Essa é a hora que você não pode ter, né, pessoas negativas. Você tem que ter pessoas que eu estou junto, no mesmo barco, vestir a camiseta e começamos a construir. Meus irmãos, 11 meses de construção. Enquanto que as prestações são 20 prestações de 15 mil, 11 meses daqui para trás, começamos a construção. Deus enviou de tudo quanto é lugar, até de Cuiabá, pastor Valdemir, Curitiba, outras igrejas, coirmãs, muitas pessoas fazendo pix, ofertas. Teve até uma irmã que era de uma igreja lá do interior, de outro ministério. Ela disse: eu posso dar o dízimo? Aí eu falei: não pode, porque você está numa igreja, você tem pastor, e você tem que levar onde você é membro da igreja. Não pode trair a sua igreja. E Deus honrou isso aí, porque veio de outros lugares. Então, amados, pastor presidente também, a sede em São Paulo contribuiu de uma forma que nós combinamos. Deus socorreu. As coisas foram entrando. Na verdade, a Júnia, minha filha, que é a administradora financeira, pela fé, então ela soltava o cartão da igreja em tudo quanto é lugar. Ainda tem boletos para cair até novembro, mais ou menos. Mas dia 24, agora, quarta-feira, acho que foi terça-feira, dia 24, toda a estrutura do templo, fundação, concreto, laje da galeria e o telhado, toda aquela estrutura de ferro, o templo todinho, a alvenaria, todas as paredes, é concreto, é coluna, é fundação, tudo, ferragem, telha, tudo. Não digo acabamento não. Agora, toda essa estrutura construída e, além do mais, rebocada por dentro e por fora, tudo rebocado por dentro e por fora. É claro que falta o piso, falta todas as vidraças, portas de vidro, tudo que é alumínio, a vidraça toda ainda falta. Porém, o templo está coberto no dia 24, gente. Quando é que eu disse que ia vencer as 20 prestações? Agora, dia 25, quarta-feira agora, dia 25 agora, última prestação. E um dia antes, estava até chuvoso, os irmãos trabalhando embaixo de chuva. Vocês vão ver no Face mulheres puxando concreto. O irmão Isaías na frente da obra, muitos irmãos trabalharam, muitos irmãos da sede e das filiais, os dirigentes de igreja, foi todo mundo em cima. Dia 24 de junho, agora, quarta-feira, terça-feira,
cobrimos, isto é, encerramos toda a parte estrutural, concretos. Está coberto o templo, está coberto. E no dia 25, que foi na quarta-feira, no nome de Jesus Cristo, foi quitado. Isso é vitória, meu irmão. Se você puder dar uns 10 glória a Deus, o Espírito Santo é testemunha aí, ó. Foi quitado os 300 mil reais. Com mais 500, 800 mil reais, nós não devemos mais nada para o ex-proprietário. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Lembra que eu disse? 10 anos se passaram. 10 anos. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Existem lutas que se você passar para alguém que está mais fraco que você, que se você passar para alguém que não tem o discernimento, que não tem a fé absoluta no Senhor, você vai estragar aquela pessoa, porque ele vai achar que Deus não te tira da luta, que Deus não está contigo na luta. Lembra dos 3 companheiros de Jó? Cada um falava uma bobagem. Teve alguém lá um dos amigos de Jó que disse: ele está em pecado, isso é pecado, por isso que essa provação, essa maldição nele. E não era maldição. O que eu posso falar mais, meu Deus? Não tem palavras, não tem como expressar. Não existe palavras que eu possa expressar, externar. É coisa tremenda. São 10 anos alugando salão. As filiais têm os salões, as filiais têm os templos construídos, tem outros salões em outra cidade, Ubatuba, Caraguá, Ilha Bela. Mas o assunto é aqui, ó, 30 anos de sede, e de repente o governo, sabe, desapropria muitas casas e a igreja também. Coisa mais triste, o trator derrubando a igreja. Eu nem quis ir lá, eu não fui assistir lá não no dia. Muitos irmãos foram lá assistir. Eu não teria coração para ver caindo aquilo lá. Eu comecei a passar mal nesses 10 anos. Alugava um salão e sabia que não era nosso e que era a sede regional. A matriz fica em São Paulo. Missionário Luzia, pastor também sempre me dando a palavra, meus filhos, Ezra, Ené, Juninha, o Júnior, a família, os irmãos, aqueles mais próximos, aqueles que na verdade sente a dor, às vezes põe a mão no meu ombro e dizia: Deus está contigo, Deus vai nos tirar dessa. Uma coisa é certa, não é só eu, você também tem momentos, você passa fases que na igreja sempre tem a turma da direita e da esquerda, no mundo sempre teve isso. E às vezes a pessoa fica em cima do barranco olhando, querendo saber, vamos ver como que ele vai sair dessa, não é assim? Vamos ver como que ele vai sair dessa. E você não tem que falar nada, você tem que chorar, buscar. Eu cheguei ao ponto de alugar pensão, viajar para outras cidades e ficar lá 7 dias, 3 dias sem beber água, só chorando, clamando, jejuando, clamando às madrugadas. Eu levanto 3 horas da manhã todo santo dia e não durmo mais. Isso já faz muitos anos e não morri. E o dia que eu morrer é porque Deus levou, não é porque eu morri ou não. Crente não morre, crente vai daqui para a glória. Quem morre é quem está no pecado, para encarar a morte eterna no inferno. Nós somos povo de Deus, comprado pelo sangue do Cordeiro. Tem gente que corre da morte, tem gente que está se preservando, tem uma reserva física. Não, por que isso? Vai ter que morrer de todo jeito, tem que partir para a glória.
Oh glória, oh glória, aleluia. Solamandarabachas. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar sempre na luz e confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Já estamos quitado o terreno da igreja, a propriedade, com sobrado. Construímos na frente desse sobrado. É só você ver no Face meu, no Face da Juninho, no YouTube meu, canal da Bênção, ou no Instagram. Lá está a construção. Vamos partir agora para o acabamento. Ainda a gente continua no outro templo lá, isto é, no outro salão alugado, 4 mil por mês, mas já aliviou os 15 mil. Se você também aí quer nos ajudar no acabamento, no piso, nos vitrô, tem muita coisa para dar acabamento. Na fiação elétrica, parte elétrica, encanamento, hidráulica. Faça um pix para a igreja. Amém? Deus abençoe, um abraço, beijo na alma. Deus seja louvado. Glória a Deus.